Glórias a Deus. Graças a Deus estamos aqui de volta para mais uma live. E hoje há um questionamento, há uma pergunta, e a pergunta na qual irá ser feita, irá existir uma resposta. Há perguntas feitas e a Bíblia responde. E a pergunta de hoje é: pastor, quantas vezes posso perdoar uma traição? Bom, para que nós possamos responder esta pergunta, nós iremos abordar alguns versículos que a Bíblia nos concede. Para que nós possamos responder esta pergunta, é necessário que possamos fazermos algum argumento. E para que isso aconteça, iremos falar de uma simples conversa entre um dos discípulos de Jesus com Jesus. Certa vez, Pedro se aproxima de Jesus e diz: mestre, quantas vezes devemos perdoar alguém que nos atinge? Será 7 vezes? É o necessário para se perdoar alguém que sempre insiste em nos atingir? Jesus então responde para Pedro: eu não te digo somente 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Meus queridos, a Bíblia nos responde certas perguntas que nós mesmos perguntamos. A Bíblia tem resposta para tudo, para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões. Nós iremos abordar mais um versículo que os evangelhos de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E nós perguntamos a si mesmo: será se nós temos alguma ofensa para que nós possamos pedir perdão? Será que a ofensa que fizeram para nós é maior do que a ofensa que fizemos para Deus? E a pergunta soa no ar. E para este tipo de pergunta há resposta. A Bíblia nos diz que tudo que alguém fizer contra a nossa pessoa, e esta pessoa arrependidamente nos pedir perdão, nós temos que perdoá-lo. Não importa, não interessa o tipo de pecado que alguém cometeu contra a tua pessoa. Se foi uma traição, se foi uma ofensa de palavras, se foi fisicamente um pecado que alguém possa ter feito contra a tua pessoa, mas a partir do momento que este alguém que lhe atingiu lhe pede perdão porque ele se arrependeu do seu pecado, e a partir
do momento em que se arrepende do pecado, essa pessoa quer mudar de atitude, quer mudar de argumentação na sua vida. Por isso que Jesus Cristo foi bem categórico em responder para Pedro: eu não te digo que somente 7 vezes, Pedro, se deve perdoar alguém que lhe atingiu, mas eu te digo que 70 vezes 7 é o suficiente. Se nós formos somar 70 vezes o número 7, iremos ter um resultado de 490 vezes. Se alguém lhe atingir, se alguém pecar contra a tua pessoa, esse tanto de vezes durante um dia, você deve que liberar o perdão, porque Mateus capítulo 6, versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se nós quisermos ter um perdão, e este perdão divinamente para a nossa vida, nós temos que liberar o perdão para aqueles que pedem a nós o perdão. Se você perdoar alguém que lhe atingiu, se você perdoar alguém mesmo até que ele possa ter atingido fisicamente ou verbalmente, não importa o tipo do pecado que cometeram contra ti, perdoe, libere perdão, mostra amor e caridade ao próximo. Pois a Bíblia diz que existe um tipo de pecado que não existe perdão para ele, somente este pecado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, para quem não sabe, significa quando alguém dirige uma palavra de ofensa contra o próprio Espírito de Deus. Certa vez Jesus Cristo estava expulsando o demônio de um homem, que este homem era surdo, mudo, e além de tudo mais ele estava endemoniado. E eu entendo que ali aquele demônio, uma casta de demônio que estava alojado sobre aquele homem. E então os fariseus, os saduceus e os doutores da lei murmuravam dizendo: este não expulsa os demônios a não ser por Beelzebul. E Jesus Cristo, conhecendo os seus pensamentos, disse: toda sorte de pecado que fizerdes aos homens, toda sorte de blasfêmia que blasfemardes aos homens, ser-lhe-ão perdoados. Mas aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus nunca há de adquirir perdão, nem nesta vida e nem na vindoura. O único pecado que não existe perdão para alguém que pecou é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas toda sorte de pecado que é cometido aos homens é lícito e necessário ser perdoado. Sabe, quando nós viemos a orar o Pai Nosso e nós não conseguimos liberar o perdão para alguém, nós estamos atribuindo uma palavra mentirosa para nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Pai Nosso, em certo versículo, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E se nós falar esta palavra, não conseguindo perdoar o nosso próximo, nós estamos se tornando mentirosos. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, você que está nesta live me escutando, contemplando do outro lado da tela, eu quero te dizer: alguém transgrediu contra ti, libere o perdão, mostra amor. Se você é casado ou casada e o seu companheiro lhe traiu ou companheira lhe traiu e ele te pede perdão, perdoe.
A Bíblia diz que os adúlteros, né, Deus irá trazer o juízo sobre ele. Porque o juízo, o poder e a autoridade está no nome do Senhor e Salvador Jesus. Quando alguém lhe atingir, quando alguém falar algo contra a tua pessoa, quando alguém lhe caluniar, lhe criticar, pecando contra ti, quero te dar um conselho. Perdoe, mostre caridade, mostre amor. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Nós temos que mostrar para as trevas que nós somos uma luz que resplandece no meio dela. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos sal. A Bíblia diz: sede sal da terra e luz para o mundo. E o que quer dizer sobre isso? Quer dizer que quando nós somos luz, as trevas desaparecerão quando estamos na luz. E o sal, a Bíblia diz que se o sal for insípido, como que há de salgar? Nós sabemos, meus queridos, que o sal para uma doméstica, para uma dona de casa, ele serve, tem muita serventia para a alimentação, para dar sabor no alimento. E na vida do cristão, na vida da cristã, na vida daquele que professa o nome do Senhor e Salvador Jesus, a palavra suave, a palavra que sai dos nossos lábios, a palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser saborosa, ela tem que ter um sabor. Por isso que a Bíblia diz que se o sal for insípido, como que há de salgar? Libere perdão, transmita amor, transmita caridade, que você será bem sucedido. Se alguém lhe atingiu, perdoe. Tornou-lhe atingir, perdoe. Tornou-lhe atingir, perdoe a si mesmo, porque o castigo de Deus virá sobre ele no momento em que Deus decretar. Pois dele é que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus.